Quando nós estávamos falando a respeito da nossa colaboração e da nossa vida nas terras do Sol, nos referimos a um trabalho com os reinos lá, um trabalho com a terra, com a água, com as plantas, com os animais. E seria muito oportuno se nós pudéssemos distinguir a diferença de valor e a diferença de vibração, se nós lidamos com isto guiados só pela nossa mente, pelas nossas ideias positivas, ou se nós estamos lidando com isso com a inspiração, com a guiança da nossa alma, ou se começamos a lidar com isto já movidos por uma energia maior, por uma energia da mônada. E esses três níveis nós podemos trabalhar nessa experiência nas terras do Sol. Aqui trata-se de nós termos a intenção de colaborar com a natureza, em princípio, com esta natureza que a gente conhece, sem interferir nos seus desígnios, sem interferir nos sinais que ela nos dá e sem interferir também naquelas forças que trabalham para ela, e que nós chamamos de forças elementais. Essas forças na natureza, nós sabemos que elas agem na terra, na água, no ar, no fogo, e elas são ativadas por um poder que não é delas. Elas são conduzidas, elas são ativadas. Então, quando está acontecendo uma coisa na terra, ou quando está acontecendo uma coisa na água, nós teríamos que perceber o que está acontecendo e nos conectarmos com a nossa alma, com o nosso eu interior, porque aí forma-se uma ponte do nosso eu interior com aqueles poderes que estão conduzindo aqueles elementos. Isto é o início do trabalho aqui. Aqui não se deve começar a trabalhar com estas coisas lidando diretamente com os elementais, como se fazia 30, 40 anos atrás, em alguns lugares que cultivavam a natureza e que respeitavam a natureza, que os sensitivos entravam em contato com os devas, que os outros entravam em contato com as salamandras e assim por diante. O trabalho aqui não é este, nós não lidamos com isto diretamente. Isto é um trabalho que acontece assim, através do emocional, através do plano astral, através do plano mental. E é um trabalho em parceria, não deixa de ser. É um trabalho em colaboração com estes seres. Mas neste tipo de colaboração, quando nós agimos diretamente com estes seres elementais ou com esses devas que trabalham na natureza, quando nós agimos diretamente com eles, nós corremos o risco de interferir no karma deles e de interferir também na obra deles. De forma que nós não temos que trabalhar com isto aqui desta forma. Aqui, para nós entrarmos numa colaboração com a natureza, nós não temos que entrar nisto diretamente.
Nós temos que ofertar esta intenção, temos que ofertar essa colaboração ao único, aquele que dirige tudo, e procurarmos uma união, procurarmos uma aproximação cada vez maior à nossa alma. Porque a alma se comunica com os poderes que movem estes seres elementais. E aí, da nossa alma, vem uma inspiração de como lidar com a terra, de como lidar com a água e de como lidar com qualquer elemento de qualquer reino. Então, aqui é necessária a consagração da vida, porque a vida é consagrada a uma vontade maior. E tudo é feito através desta vontade maior. E isto é muito importante nós treinarmos, porque os limites entre você estar interferindo e você está colaborando com a natureza, esses limites são muito delicados. E nós podemos aprender isto na vida diária. Podemos aprender isto no setor de plantios. Poderemos aprender isto no setor de manutenção, quando estamos lidando com estas coisas, quando estamos trabalhando nestes setores. E isto vai nos ajudar muito, indiretamente, a fazermos o mesmo com as pessoas, com as criaturas, porque o processo é o mesmo. Então, se você vai colaborar diretamente com um ser humano, você ali não sabe com que você está mexendo. Porque você não conhece o destino dele, você não conhece o karma dele. Então, você fazer isto diretamente, isto pode mudar completamente a configuração de um relacionamento. Ao passo que se você buscar sempre o seu núcleo interno, sempre a sua alma, sempre o seu eu superior, então aí você vai ser inspirado a fazer ou a ajudar naquilo que tiver de ajudar, sem interferir, sem entrar em uma coisa que você não conhece, como possa ser o destino dele, como possa ser aquilo que é o processo dele, o ritmo do processo dele. Então, aquilo que nós já sabemos com respeito às pessoas, a mesma coisa se faz com a natureza. A mesma coisa se faz com as plantas e com tudo mais. Com a natureza, isto é muito delicado, porque entre esses elementos naturais que constroem e colaboram com a natureza, existem aqueles que são artificiais, que não são naturais. Existem elementos construindo na natureza e que não são autênticos. São forças que foram construídas pelo pensamento do homem ou foram construídas por outras coisas que se movem no plano mental ou no plano astral. Então, como nós não podemos distinguir estas coisas, nós não sabemos que tipo de trabalho está acontecendo ali numa planta, ou no mineral, ou na água, ou na terra. Nós não sabemos que tipo de elemento está construindo aquilo, de forma que essa nossa intenção e prática de sempre ir por dentro e de sempre procurando chegar numa aspiração interna para mexer com isso, porque aí sabemos que a alma está em contato com os poderes autênticos daqueles elementos. Isto é uma coisa que nós teríamos que ter na consciência, isto muito claro. Nós já temos condições
de que este nosso trabalho com a natureza seja regulado pela alma. Nós já temos condições para isso. Porque a alma aqui já mantém vários seres no caminho espiritual por um tempo suficiente e já tem sobre eles um certo controle, já tem com eles contato. Então aqui é possível, se nós nos dedicarmos a isso, se nós não nos esquecemos disso, aqui já é possível nós estarmos trabalhando com a natureza, colaborando com a natureza, sem interferir. E nós temos no grupo, em 2 setores, tanto no setor de plantios quanto na central de atendência, porque essas 2 coisas não se desligam quando se trata de trabalhar com a natureza. Porque ambos os setores praticamente vivem da natureza. E nós temos em ambos os setores almas que têm coligação com estas coisas. Almas que têm sensibilidade para lidar com estas coisas. Aqui é uma questão de nós estarmos sempre respeitando a visão do outro. Porque aqui nós temos todos os elementos para agir aqui corretamente. Almas encarnadas. Mas nós precisamos respeitar a visão do outro, respeitar a experiência do outro, principalmente quando lidamos com a natureza. Isto é, nós temos seres no setor de plantio, como temos seres na central de atendência, que têm possibilidade de serem inspirados a fazer uma coisa correta. Então, quando nós trabalhamos nesses 2 setores, é bom que a gente não se esqueça nunca que está em grupo. E que, para diferentes pessoas, diferentes membros do setor, poderá vir a indicação. Isto é exatamente o momento que nós estamos vivendo, tanto nos plantios, quanto na central de atendência, quando se trata da central de atendência e lidar com plantas diretamente. Se isto aqui, neste momento, for respeitado e se esse procedimento for assumido, então nós já começaremos a passar para um outro estágio e que nas terras do Sol existe energia para se entrar nesse outro estágio no dia a dia. Isto é, nós começarmos já a reconhecer e começarmos já a trabalhar não com a natureza somente e com as leis da natureza e com os elementais que trabalham com a natureza, mas também de começarmos a perceber e a conhecer leis da supranatureza e os movimentos da supranatureza. Isto aqui em Figueira não começa nas terras do Sol. Nas terras do Sol é onde isto pode se desenvolver. Isto em Figueira já acontece em outras áreas, de perceberem certas coisas da supranatureza. E nós temos aqui uma partilha com respeito a isto, que vai esclarecer um pouco isso que está sendo dito. Porque os elementais, os devas e as forças que trabalham com a natureza, estes trabalham com a construção das formas, trabalham com a frutificação, trabalham com com tudo aquilo que é criação, aqui na forma natural, visível, que se vê. Mas quando se começa a fazer o contato com a supranatureza, então nós começamos já a colaborar não só com a forma, não só com a manifestação das coisas, mas nós começamos a colaborar com a evolução interna dos reinos,
com a evolução interna das espécies. E aqui tem uma partilha muito típica disto que está se dizendo. É uma pessoa que estava em silêncio junto com outras pessoas, em círculo, lá na casa do pátio, no pátio. Porque aquela área interna da casa do pátio é uma área que se presta para esses contatos com a supranatureza. E, estando ali em silêncio e em círculo, eu comecei a perceber nos meus corpos um trabalho muito especial, que era feito por perfumes. Em seguida, num dos canteiros do pátio, eu vi uma planta verde com folhas longas que se afilavam. Isto não era físico, óbvio, né? A parte mais baixa desta planta era naturalmente luminosa, como se o seu tronco irradiasse uma luz natural. Então surgiu uma outra, em um outro canteiro, que também apresentava luz no seu caule. Eram plantas luminosas nos canteiros que começaram a aparecer. E essas imagens eram bem nítidas. E depois disso surgiu a imagem de uma planta no ar, na qual acontecia algo que eu chamaria de cirurgia, porque não encontro outra palavra para descrever o que eu estava vendo. Foi esta cirurgia que acontecia na parte interna da planta que ficou registrada em mim. Ninguém fazia cirurgia. Veja, ali não tinha nenhum ser trabalhando. Ali era um poder trabalhando. Ninguém fazia cirurgia. Era algo que acontecia pelo próprio reino vegetal. Havia um movimento no centro da planta, que eu chamaria de algo branco, e que passava essa impressão de que estava havendo ali uma cirurgia. Esse quadro durou um pouco na minha tela visual. E ficou claro que ali acontecia, ou poderia acontecer, fatos muito importantes para o reino vegetal, devido à especial situação do ambiente, e que isto deveria ser por nós todos profundamente reconhecido para podermos colaborar sempre, porque isto seria um trabalho aqui, isto seria um serviço aqui. De forma que a figueira já está com isto incorporado, esta atividade da supranatureza já está incorporada aqui. Isto é, o centro espiritual já pode funcionar como uma espécie de laboratório para esta supranatureza trabalhar. Claro que a supranatureza trabalha estas coisas aonde ela quiser, até nos planos abstratos. Mas nós termos numa área um ambiente etérico, como este que existe lá nesta parte interna da casa do pátio. Se nós temos um ambiente etérico, como aquele, aonde esses fatos possam ocorrer normalmente, onde haja uma energia, onde haja um estado, uma vibração, onde esses fatos possam ocorrer, então ali serão feitas as primeiras experiências, como se fosse um laboratório, e isso então iria passando para uma escala maior lá para as terras do Sol. Então nós podemos colaborar com isso não só estando nas terras do Sol, mas nós podemos colaborar com isto estando onde estivermos, que precisamos estar conectados com isto, conectados com este trabalho, com estes poderes, com estas forças. Agora, o que se passou na casa do pátio e que esta pessoa teve consciência
Isto já é aquela outra etapa do trabalho com estas forças da natureza. Porque aqui já é um contato que não se faz com a alma. Isto já precisa aqui uma certa fluência da mônada, porque aí é a mônada que entra em contato com esses poderes da supranatureza. Então, quando se trata de natureza, é via alma. Quando se trata de supranatureza, isto é, da criação de espécies, de novas espécies, quando se trata de transmutação de certas espécies, então isto é com a supranatureza e isto é em nível de mônada. Então, plantios aqui e central de atendência aqui, hoje está lidando com estas coisas. Hoje está lidando com esses níveis de vida. Está lidando com estes reinos. E aqui trata-se de nós termos isto sempre presente, porque isso está aí, isso está acontecendo, e à medida que nós formos trabalhando o magnetismo em nós, a pureza de intenções, o silêncio, a ordem, a limpeza, enfim, tudo isto no plano físico e no plano mental também, e no plano emocional também, principalmente no mental emocional. Isto irá se introduzindo no trabalho, isto irá fazendo parte das tarefas. E é claro que é preciso que um certo número de indivíduos não só conceba isto e que tenha fé nisto, porque ninguém pode provar estas coisas, a não ser quando o indivíduo começa a conhecer, começa a experimentar. Enquanto ele não conhece diretamente, ele vai pela fé. Então aqui é preciso que aqueles que vão pela fé e aqueles que sentem que sentem a vibração destas coisas, que sentem o chamado para trabalhar com estas coisas, aqui precisariam estar realmente devotos desses processos. Deviam estar realmente em contato com o próprio ser interior, com o próprio eu superior, ou em contato com níveis mais profundos, dependendo do nível em que a pessoa está concentrada no seu próprio interior, mas seria este o momento de uma devoção a todas estas práticas, de uma devoção a todo este cerimonial que se dá na natureza e na supranatureza. Então, nas terras do Sol, nós temos isto em aberto, e não só com as plantas, mas também com a terra, também com a água. E cabe a nós estarmos diante disto como se aqui nós estivéssemos em um templo, e não em uma fazenda explorando a terra, ou em uma comunidade nos dando com pessoas, convivendo. Nós teríamos que transcender estas modalidades de estar na vida e realmente irmos nos encontrando, irmos nos identificando cada vez mais com este aspecto templado que este centro espiritual também tem e apresenta. E vocês notam, pela resposta que a natureza dá aqui, dentro desta obra, teríamos que estar aqui com uma atitude já transformada. Teríamos que estar aqui com uma atitude já transmutada. Eu não sei se vocês notaram que antes desta semana, sempre que a gente entrava nesta sala, estava arrumada e limpa. Mas eu não sei se vocês notaram que de uns dias para cá, quando se entra nesta sala, aqui tem outro alinhamento. Aqui aconteceu alguma coisa. Aqui alguma coisa se estabeleceu e que não estava tão estabelecida. Isto aconteceu da semana passada para esta. E isto, claro, que é uma
resposta àquilo que nós estaremos fazendo nos planos internos. Isto é uma resposta àquilo que estará acontecendo nos nossos planos internos, de opções que estaremos fazendo nos nossos planos internos. Com respeito ao tema do dia de hoje, nós já podemos reconhecer que não só estamos plantando, tratando de plantas e colhendo produtos para a nossa alimentação. Nós estamos trabalhando também com as atividades da natureza, nas plantas. Nós já estamos percebendo, já estamos colaborando nas atividades da supranatureza, nas plantas, segundo as partilhas que temos tido. E isto é muito importante de um ponto de vista kármico para o planeta, porque se nós colaboramos com os guias destes reinos para o trabalho que deve ser feito dentro destas espécies vegetais, minerais, se nós colaboramos com estes guias destes reinos, os jardineiros do espaço que trabalham com a introdução do código genético na humanidade, terão um campo maior de trabalho e encontrarão mais seres humanos nos quais trabalhar o novo código genético. Esta parte da humanidade, já consciente desse trabalho com os reinos, esta parte da humanidade, se está consciente disto e se colabora na individualização nesses reinos ou na transmutação das espécies nesses reinos, isto karmicamente autoriza os jardineiros do espaço a trabalhar mais seres humanos no novo código genético. Então é como se nós já tivéssemos sido servidos pelos jardineiros do espaço e agora nos cabe colaborar, ajudar os guias de outros reinos a fazer o trabalho correspondente naqueles reinos. E deve haver animais se individualizando, deve haver plantas nas quais o embrião mental está sendo estimulado, e tudo isto cabe a nós, membros deste centro espiritual, trabalhar. Cabe a nós este campo de serviço. E áreas como esta do jardim, lá da casa do pátio, áreas que correspondem a esta, existem em outros lugares da Figueira. Agora, isto não são coisas que a gente vai descobrir com radiestesia. E nem são coisas que a gente vai buscar mentalmente. Isto são coisas que nós reconhecemos, que nós encontramos interiormente, internamente, intuitivamente, e que vamos realmente perceber onde estamos só depois de muito tempo. Ninguém diz, neste campo, ninguém diz, olha, vá trabalhar ali, porque ali estão os guias dos reinos. É ali o ponto. Não, isto não existe assim. Isto, se você está com esta sintonia, se você está consagrado ao serviço e a uma vontade superior, então aqui você vai sendo inconscientemente conduzido para as coisas. Você vai sendo inconscientemente levado para os lugares. E aí vem várias provas, porque às vezes te dão uma tarefa que você nunca esperava. E aquela tarefa que você nunca esperava, que é o contrário de tudo que você imaginou, que é o oposto de tudo que você queria, aquilo é a porta de entrada no seu trabalho interior para você encontrar estas coisas delicadas. E, claro,
que você só vai saber que está dentro disto, que você está trabalhando com isto, só quando a uma certa altura você percebe interiormente, quando você vê interiormente, como esta criatura viu lá na casa do pátio. E é depois que você está aí dentro, é que te vem a consciência, até um certo ponto, daquilo que está ocorrendo. Nisso está incluído, aí nas tarefas das terras do Sol, a nossa atuação junto a leis supranaturais, como possa ser o controle das chuvas, que ainda não cabe ao homem fazer isto. O controle dos ventos, também o homem não conhece isso, não sabe fazer. O clima em geral, o movimento das águas, o que acontece como transmutação na água, os movimentos telúricos, tudo isso está incluído nesta espécie de programa que nos foi entregue para trabalhar, que nos foi entregue para assumir. E como nós estávamos dizendo que a vida contemplativa ainda não é, mas que será um dia em algum lugar, ou quem sabe aqui mesmo, com outros seres que virão depois, é sempre bom nós sermos humildes. É sempre bom nós seguirmos aquela lei básica de sentarmos no último lugar. Então, se nós estamos encarregados destas coisas, é sempre bom nós sabermos que isto não é para nós. Vamos sentar lá no último lugar e quem realmente vai fazer isso não somos nós que somos encarregados. Nós vamos fazendo o que podemos, mas sem nos julgar melhor do que ninguém. Não sei se eu estou me explicando. Porque senão aqui entra um veneno que dissolve tudo isto. E aí estamos fazendo agricultura comum e estamos trabalhando uma cooperativa agrícola. Mas eu não estou dizendo isto para nós sermos modestos e estamos pensando outra coisa. Eu estou lembrando que é uma lei que quando você entra num lugar onde há muitas filas de cadeira, que você se sente na última fila e no último lugar. Não é isto que diz a lei? Assim é aqui. Ah, eu estou encarregado disto? Eu sou o que menos sei, eu sou o que menos vou chegar. E é mesmo, e é mesmo. Porque os primeiros que são chamados abertamente para certas coisas, eles se oferecem como almas e como mônadas, eles estão ali. Eles servindo de experiência para a energia. De forma que quando se tem um chamado ou quando se tem um convite, a primeira coisa que a gente faz é dizer lá atrás, o último. Sou o último. Porque senão isto tudo fica prejudicado. Olha, esta pessoa que teve este contato no pátio da casa do pátio é uma das pessoas do grupo que vê nela todos os defeitos. Naturalmente ela vê todos os defeitos dela. E a gente precisa estar mostrando para ela as qualidades dela. Veja como são estas coisas. É o contrário dizer eu sou aquele, compreende? Isto é um dado de fato que pode talvez ser útil para nós e que está bem dentro daquela lei. E tem pessoas que fazem isto e que são assim humildes naturalmente, e tem outros que precisam fazer um certo esforço para se redimensionarem e entrarem naquela condição de verdadeiros colaboradores do plano. Porque se você é um colaborador do plano, o que você é? O grande é o plano, não é você. Você é um colaborador do plano, nada mais. Se o plano não se mostrar para você, você nem fica sabendo do plano. Então, o que você é? O que nós somos? Isto é muito delicado. E isto é a condição básica
para se entrar nesses trabalhos. Isto é a condição básica para que algo de certo valor, algo afinado com o plano evolutivo e com a evolução destes reinos, possa começar a acontecer. De forma que nós precisamos ter muito cuidado no lidar com estas terras do Sol. Porque isto é um campo de experiências, é um campo de serviço, mas é também um campo de prova para nós. E o pensamento de hoje diz: sejam firmes ante os embates. E não duvidem um instante sequer da ajuda e da presença da hierarquia que acompanha cada um dos seus passos. Sejam firmes ante os embates, porque os embates acontecem dentro da gente, não é? E basta nós sabermos destas coisas que já começam os embates, porque uma outra parte da nossa natureza começa já a combater aquilo que deve ser. Mas aí, se nós não duvidarmos um instante, se nós tivermos realmente uma fé ativa, se nós não esquecermos desta fé que está dentro de cada um, nós seremos acompanhados nos nossos passos. Isto é muito importante. Que a gente não esteja dando passos por conta própria, mas que a gente esteja acompanhado. Então, por trás destes plantios, por trás da busca desses remédios, por trás dessas atividades todas, tem muitas outras coisas acontecendo. E como nós estamos nesse momento aqui todos encarnados, temos que ver também a parte física de todas estas coisas. Mas dentro deste templo não se trata só de coisas físicas, não. Nós temos notícia que, assim como está havendo uma transformação do reino humano na Terra, haverá também uma transformação dos outros reinos que estarão aqui neste planeta. E toda a transição pela qual o reino humano está passando, esses outros reinos também estão passando. E como o reino humano aqui é oficialmente o mais consciente, então cabe a ele colaborar nesta transição dos outros. E isto é uma questão de qualidade de trabalho, não é uma questão de quantidade, porque a humanidade nem sonha com estas coisas. Mas o que é feito com qualidade, mesmo em mínima quantidade, isto é muito significativo, muito precioso para o plano evolutivo. Muito caro a vida única. Trata-se de cada um fazer o melhor possível e estar sempre oferecendo o próprio trabalho ao próprio eu interno. Está sempre oferecendo tudo o que está fazendo. Sempre doando tudo o que está fazendo. E estando sempre disponível para qualquer mudança.